Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai acessar esse áudio, mais o vídeo áudio, né? Mas seja lá qual for, que Deus esteja entre nós e que nós estejamos firmes nas suas promessas. Vamos orar. Querido Senhor, obrigada por todas as bênçãos que nos concede. Perdoa-nos os pecados, Senhor. Esteja com todos que estão ouvindo é, esse pequeno vídeo, Senhor, para que possamos estudar um pouco da Tua Palavra. Hoje, segunda-feira, dia 9, e o tema é muito importante, viver nas cortes celestiais e deixar a terra para quem te rejeita. É o que eu te suplico, que nós possamos entender, ouvir a Tua mensagem, a Tua interpretação do Teu amor, Senhor. Por Jesus. Amém. Então, hoje realmente é interessante, né? Acabe com a mentalidade terrena. E a lição dessa semana é viver com Cristo. O verso para memorizar é: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3:14. Meus queridos, houve uma, uma falha no caso. Eu esqueci, né, de, 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 de colocar o vídeo no domingo de manhã. Eu esqueci totalmente, talvez, né, devido ao tempo que eu fiquei sem gravar, talvez isso. Bom, enfim, e eu tô colocando um dia atrasado, vocês me desculpem, tá? Não foi intenção, é lógico, né? Então, acabe com a mentalidade terrena, uma fala, né, que a gente sempre ouve. Como um protesto, né? Chega de guerra, diz a lição, proteja as florestas, não as armas nucleares. Essas são as falas que estamos ouvindo mais frequentemente. Mas nunca ouvimos como acabe com a mentalidade terrena. Esse tipo de ideia simplesmente não combina com a forma como o mundo pensa. É claro, né, se você está no mundo, se você não, como é que se diz? Não tem outra visão, nem tem outra opção de pensar, você vai fazer o que você vai pensar no que te é comum. Se você não tem outra oportunidade de observar, de viver a sua vida, você vai seguir, como diz, né? Seguir o fluxo, seguir o fluxo. Mas se você tem outra oportunidade, no caso aqui, de conhecer Deus, de conhecer o propósito dele, de conhecer as suas mensagens, as suas advertências, de aceitar o convite dele, você vai ter uma opção, uma oportunidade a mais. E aí ele te chama, né? Não viver, né, só pensando no plano terreno. Pelo contrário, agora você tem que viver de outra forma. Mas antes da gente mergulhar, né, acabe com a mentalidade terrena, vamos ler Colossenses 3, Colossenses, a Bíblia, sempre nossa arma, capítulo 3, versos 5 e 6. Vamos lá. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em outras palavras, quem comete tudo isso que está aqui, como prostituição, impureza, apetite desordenado, concupiscência, avareza, que é idolatria, né? Então, está condenado a viver, a sofrer a ira de Deus.
Deus diz que é desobediência. Porque se ele pede para você mortificar, ou seja, matar isso dentro de você, matar essas práticas, né, dentro de você, isso quer dizer que você não pode cometer mais se você o conhece, correto? Vamos ver também Romanos 6, Romanos, né, Novo Testamento, Romanos 6, Romanos 6, Romanos 1 a 7. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Veja só, uma vez você aceitando as promessas de Deus, aceitando Jesus como seu mediador, intercessor, como seu salvador, como seu Deus. Então, como que você continua nas práticas que ele diz para você abandonar? Aí Paulo vai dizer aqui, ó, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Ou seja, quando você é batizado, que você é como se fosse um mergulho, né? Quando esse mergulho acontece, você morre para essa vida terrena, para essas práticas que torna você pecador. E aí você vai viver, quando você sai da água, você vai estar vivendo uma nova vida com Cristo. É uma simbologia, né? Uma simbologia, mas é importante entender, o batismo é a morte para o mundo e o retorno para Cristo, a ressurreição em Cristo. A ressurreição em Cristo significa você obedecê-lo e viver como ele viveu e aceitar todas as seus conselhos, toda a sua vida nova agora, né? Situação nova, tudo que era para trás antes do batismo, todas aquelas práticas que não agradam a Deus, elas têm que ser abandonadas. E aí você vai estar ressuscitando com Cristo. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, viu? Confirma o que eu estou falando. Na morte, eu não, né? A palavra de Deus. Eu só estou lendo. Pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da ressurreição. Então, quando você é lavado e afundado, por assim dizer, na água, é como se você estivesse sendo sepultado ou sendo morto, como Cristo foi morto. É uma simbologia, né? Como Cristo foi morto. Então, vamos ler até o verso 7. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no dia da ressurreição. E aí, quando ele voltar, e quando ele ressuscitar os filhos dele, você também será ressuscitado, porque você tem obedecido e vivido com ele já, desde já. Veja, ele vai dizer lá na frente, quando estiverem chamando os santos, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para aqueles que ele conhece, ou seja, para aqueles que viveram com ele antes de sua morte. Tudo isso é importante entender. Aí, depois que você for batizado, você vai ter essa vida com ele. Você vai estar em comunhão com ele todos os dias, você vai aprender a obedecer. Isso não quer dizer que você vai deixar de pecar. Claro, você vai estar sempre pecando, todos nós, quem somos nós, né? Queríamos ser diferente, mas infelizmente ainda vivemos na carne. Mas isso não significa que nós tenhamos que ser
como diz o Leandro Quadro, pecadeiros, né? Ou seja, você tem que agora viver uma novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Veja, na hora do batismo, aquela pessoa, né, antes do batismo, aquela pessoa crucificou aqueles pecados, assim como Jesus foi crucificado. Entenda. Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, você não mais é escravo do pecado, você é livre do pecado em Cristo Jesus. Não esquecendo que você vai estar sempre pecando e vai estar sempre confessando, né, conversando com Jesus sobre essas coisas que você sabe que não o agrada e que te traz sofrimento e que te traz consequências que não levam a Jesus, que não levam à vida santa. Você sabe disso, todos nós sabemos. E aí você pede perdão a ele, se arrepende profundamente e certamente ele promete que nos perdoa. E aí seguimos. Sabe, você pode perdoar aí, vem dizendo a Bíblia, né? Numa conversa entre Jesus e Pedro, entre Jesus e seus discípulos, que é para perdoar quantas vezes. Se ele aconselha muitas vezes o perdão, isso significa também que ele vai nos perdoar muitas vezes. E até tem uma fala na Bíblia, né, escrito, perguntado a Jesus quantas vezes, ele diz, não uma vez, nem 70 vezes 7, ou 7 vezes 70, bem, alguma coisa assim que eu não estou lembrada muito bem, mas querendo dizer que sempre. Sempre que. Agora você não vai fazer um pecado voluntário. Você sabe que Deus não aprova aquele ato e por acaso você cometeu e você se entristece, é uma coisa. Agora, você sabe que não pode cometer e você vai lá e diz assim no seu pensamento, eu aceito o pensamento do mal. Deus depois me perdoa. Então você está pecando voluntariamente e aí está caindo no pecado de blasfêmia contra o Espírito de Deus que está na sua mente, dizendo para você não fazer isso. Ok? Continuando aqui. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ok, né? Então, meus irmãos, nós estamos falando das nossas práticas que é abominação, que são práticas errôneas contra Deus. Então, ainda que espiritualmente tenhamos morrido com Cristo, tudo o que pertence à natureza terrena, isto é, as tentações que o corpo e a mente nos apresentam, precisam ser eliminadas. Há, porém, 2 aspectos importantes a considerar em relação a essa ordem. Primeiro, Colossenses 3:1 forma sobre um verbo, né, grego que Paulo usa. Isso pressupõe que, de fato, somos ressuscitados com Cristo. Segunda ordem, em Colossenses 3:5, é uma consequência dessa realidade. Portanto, só conseguimos abandonar as coisas terrenas, como imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, porque somos ressuscitados com Cristo e recebemos dele a vida espiritual e o poder para expulsar essas coisas da nossa mente e da nossa vida. Outra ocorrência é a expressão grega, a ira de Deus. Está em Romanos 1:18. Deus entregou as pessoas aos seus próprios caminhos perversos. Romanos 1:24-26. Além disso, sua ira vem sobre os que vivem na desobediência. Paulo menciona a impiedade, a injustiça e, usando a mesma palavra grega em ambas as passagens, associa a impureza com aqueles que seguem os desejos do coração deles, para desonrarem o corpo entre si. Romanos 1:24, Colossenses 3:5. E aí, dessa forma, vai desonrar o próprio corpo, recusando o reconhecer o Criador
e se entregando às paixões vergonhosas. E aí Paulo vai dizer, né? Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma também os homens deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens. Romanos 1, 26 e 27. Bom, esses pecados são cometidos pelos seres humanos, né? Por nossa sociedade é muito comum. E, infelizmente, nós vimos com muita frequência atualmente. Todas essas práticas que desagradam a Deus. Não é porque desagradam a Deus de graça. E não é porque Deus é autoritário. É porque agride ao nosso corpo, à nossa mente e não são benéficas como Deus pode aceitar essas coisas que são pecados, que são contrárias à natureza humana e muito mais contrária ainda à natureza de Deus, que nos fez para viver uma vida com decência, com ordem e de forma que a gente não se agrida em aspecto nenhum, né? E essas práticas, né, elas devem ser eliminadas da vida de qualquer ser humano. É isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver já, né, de uma forma celestial. E que as nossas práticas errôneas, né, e essa mentalidade terrena seja morta dentro da gente. Por amor, primeiro a Deus e depois a nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe-nos. Amém.